Bom dia a todos. Então, é com grande satisfação que a gente vai dar início ao segundo dia do nosso simpósio virtual de ciência no futebol americano. Lembrando que esse simpósio está sendo organizado pelo Grupo de Pesquisas em Fisiologia Muscular e Performance Humana, pelo Laboratório de Nutrição Esportiva, pelo Departamento de Desportos, todos do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo. Gostaria mais uma vez também de agradecer a todo mundo que se inscreveu, todo mundo que está participando do evento, assistindo. Tenho recebido muitas críticas positivas do dia de ontem, fiquei muito feliz com isso. Eu agradeço muito a vocês que estão participando. Espero que isso seja importante para fazer com que o futebol americano cresça ainda mais no Brasil, e sendo que já vem crescendo de forma impressionante. E, por fim, gostaria de agradecer também novamente à Confederação Brasileira de Futebol Americano, a Associação de Treinadores de Futebol Americano do Brasil e o FISIS no FABR pelo apoio que eles estão dando para esse evento. Ok? Bom, então, dando início, a gente vai começar hoje com o Felipe Carvalho, que é um excelente profissional de educação física, além de atleta de futebol americano, jogando atualmente no Vila Velha Tritões. Também é professor no curso de especialização da Universidade de Vila Velha e vem contribuindo, colaborando com a gente em estudos no nosso grupo. Um estudo que a gente coletou dados, testou uma estratégia, eu vou até mostrar durante a minha palestra esses resultados. A gente utilizou durante o camp que o Felipe promoveu no ano passado, e esse artigo encontra-se submetido para publicação. Espero que em breve esteja disponível para todo mundo, mas na minha palestra eu já vou mostrar esses resultados, e o Felipe é o primeiro autor desse trabalho. Então, Felipe, obrigado aí pela parceria de sempre. Tudo certo, bom dia, meus queridos, bom dia a todos. Mais uma vez, eu gostaria de reiterar as palavras de Lucas, que é um momento, acredito que desde o camp que a gente organizou com o intuito de difundir esses conhecimentos, né? Acredito eu, por ter esse contato com os atletas de futebol americano, eu sei como eles são realmente muito famintos por conhecimento. Muitas vezes, a nossa realidade no Brasil do futebol americano faz com que isso seja uma necessidade, pois há uma lacuna muito grande entre a parte de preparação em campo e preparação física específica. Acaba que a preparação física, muitas vezes, você tem que buscar alguém para te auxiliar, ou até mesmo faz por conta própria, muitas vezes, e eles buscam muito conhecimento. Então, isso é muito interessante, até mesmo os coaches que estão aí presentes e demais profissionais da área aí do futebol americano, e amantes aí de todo esse conteúdo ligado ao esporte. Eu vou compartilhar a tela desde já. Vamos lá, deixa eu fazer esse share screen de uma vez. Bom, então é isso. Nós já há algum tempo estamos trabalhando especificamente com o futebol americano, buscando levar novos conhecimentos e organizar algumas sistematizações relacionadas aos treinos, relacionadas aos aquecimentos, relacionados a toda essa ciência que vem por trás do futebol americano, que é um esporte que tem um atleticismo muito grande, né? Nos mostra que há uma necessidade de um atleticismo muito grande, né? Então, mais uma vez, eu faço aí as honras da casa, e que vocês sejam muito bem-vindos a esse segundo dia do Simpósio Virtual de Ciência do Futebol Americano, promovido pela UFES, e, claro, com apoio dos nossos profissionais aí que estão junto conosco, certo? Então, a ideia do tema que eu vou estar abordando no dia de hoje é simplesmente tentar levar um pouco mais de sistematização, né, para esse programa de treino. Bom, aqui então, meu perfil, certo? Está aí perfil de Instagram, tanto da minha empresa quanto do meu pessoal. Caso tenha alguma dúvida,
entre em contato. Eu gosto muito de dizer que minha grande e maior aí graduação realmente foi a faixa preta de jiu-jitsu, e aí veio tudo que aí está, até o título de performance especialista da Exos, que foi um grande prazer participar daquele treinamento. E claro que todos vocês escutaram ontem o professor Adriano Maia falar, ele foi um dos meus orientadores na especialização de metabolismo e nutrição, que me proporcionou sair do Brasil, ficar por 10 anos fora do Brasil, trabalhando diretamente como fisiologista, especialista em nutrição e metabolismo, fazendo um link desde a parte clínica para a parte de treinamento. Então, alguns conhecimentos em relação a isso aí, a gente vai estar discorrendo de acordo com a necessidade. Bom, aí estou eu em campo como running back, fazendo meu primeiro touchdown no campeonato. Isso foi sensacional, realmente é uma sensação única. E o que viemos falar em relação à sistematização do treinamento para a melhoria do rendimento e também para a redução da incidência de lesões. Então, esse tema da sistematização de treinamento para reduzir a incidência de lesões no futebol americano é algo que eu venho trabalhando há algum tempo, né? E venho aplicando esse tipo de trabalho há algum tempo. Então, a gente vem com alguns atletas aí trabalhando já desde 2007, se eu não me engano, mas eu venho dos esportes de contato. Então, isso ajudou um pouco a entender toda essa lógica, né? Aqui, a questão inicial a se entender é justamente essa: qual é a diferença, né? O que existe? Qual a diferença entre um sistema e um método? Acredito que muitos de vocês usam métodos diferentes para diferentes fins, onde você tem um objetivo, que é entregar esse resultado, e com isso você vai buscar os melhores métodos para atingir para entregar esses resultados que vocês querem. Mas a maneira de sistematizar esse todo, né, que é uma forma um pouco mais complexa, tendo em vista que o futebol americano requer uma série de valências físicas e cada vez mais os atletas estão mais completos, né? Nós podemos ver aí na última temporada alguns atletas que estão excepcionais, né? Assim como o J.J. Watt, a gente viu ele fazendo tackle na secundária, então, assim, avançando coisas que os atletas cada vez mais estão com um atleticismo e com as capacidades cada vez mais completas. Então, o método é uma maneira de você fazer algo, é uma técnica, né? É classificado como um procedimento, né? Já o sistema é uma ideia de você coordenar esse corpo aí de métodos de uma forma complexa num todo singular, certo? Então, a ideia justamente é de você pegar aquela pecinha e começar a montar o seu programa de maneira que você consiga atingir os seus objetivos de uma maneira mais eficiente, ok? Então, aí vem essa apresentação, que a ideia é justamente apresentar para vocês essa sistematização desses componentes, com base nas ciências, né? E os resultados para redução dessa incidência de lesões. Eu fiz algumas alterações na apresentação por conta justamente do público que nós temos hoje assistindo e no dia de ontem, onde sei que é um simpósio que leva muita ciência, então tinha muita apresentação de artigos científicos levando essa comprovação. Eu fiz algumas modificações e deixei de uma forma mais simples para que vocês possam entender coisas que você já pratica, você já faz em campo, mas que muitas vezes você não consegue entender o porquê e muitas vezes não se utiliza disso na sua preparação física de maneira individual,
seja na sala de peso, no treinamento, na preparação física. Então, essa é a ideia de levar para vocês. Bom, como eu disse para vocês, eu tive essa certificação como especialista em performance pela Exos, e eles tiveram muitos bons resultados nos últimos combines, né? No último combine, dos atletas que eles colocaram para ser testados, simplesmente 33% dos atletas da Exos foram draftados. Então, vamos dar sequência. Há uma frase que eu gosto muito, que é do Ralph White, que ele fala que quanto os métodos, devem haver mais de 1 milhão deles, mas são poucos os princípios. O homem que souber princípios pode selecionar com sucesso os próprios métodos. O homem que testar os métodos e ignorar os princípios certamente terá problemas. Então, assim, isso acontece tanto na parte dos estudos científicos e na prática dos métodos que você vai aplicar como treinamento e nos métodos de avaliação. Você tem que realmente seguir esses princípios, certo? Para que você possa utilizar os métodos e sistematizar de maneira lógica para que isso tenha uma abordagem mais, vamos dizer que mais fidedigna e que possa te levar o mais perto possível, mais próximo da realidade, certo? Então, todos nós, treinadores que trabalhamos diretamente em campo, trabalhamos diretamente com os atletas, temos objetivos muito claros na nossa programação, na nossa sistematização de treino, que, em primeiro lugar, reduzir a incidência de lesões, isso é fato, né? Porque nós sabemos que é um número alto e que qualquer tipo de lesão, dependendo do jogador e da influência que ele tem para o time, isso vai acabar nos levando a uma baixa de rendimento. Motivar pela educação. Por que motivar pela educação? Eu acredito que o atleta, de uma maneira geral, ele precisa buscar esses conhecimentos e não se ver refém, muitas vezes, do treinador, numa vez que você conhece o seu corpo. Há algumas questões que são interessantes. Então, é necessário você fazer com que o seu atleta entenda as necessidades daqueles componentes que você está levando para ele, porque ele vai ser atleta não somente em campo e não somente na sala de treinamento. Então, muitas vezes, ele vai precisar de ser atleta 24 horas por dia. Isso já foi comentado aí muito bem pelo Lucas, em relação à questão de curtir a vida. O Rafael falou também de curtir a vida. Então, o atleta ele precisa ser full-time, se ele realmente pretende ser campeão. Nós temos como objetivo, lógico, que melhorar o desempenho e, claro, entregar resultados. Esse grau de transferência é importante. Bom, e para isso, então, nós temos alguns pilares de preparação, né? Alguns componentes que ajudam a que nós possamos sistematizar. Todo esse conteúdo que eu vou apresentar para vocês tem como base os estudos do Mark Verstegen, da Exos, o Gary Gray, o Gray Cook, o Lee Borton. São algumas figuras aí que representativas hoje no mundo do treinamento e da preparação física específica, e tem centros de treinamento que hoje são referência para grande parte dos atletas que fazem uma pré-temporada, e que seja para o combine ou que até mesmo seja para onde já estão contratados e vão para fazer essa pré-temporada e se preparar melhor de uma maneira sistematizada. Então, esses componentes vêm com esse embasamento para que você possa te levar de maneira mais... uma compilação aí de componentes para que você possa organizar essa estrutura de treinamento, certo? Então, iniciando, nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte de preparação do pilar. Vocês já vão entender o que é, eu vou falar mais sobre isso. A parte de preparação de movimentos, que são os dois componentes aí bem importantes que eu vou estar falando
especificamente hoje, certo? E que fazem parte do que a gente chama de warm-up, né? Do aquecimento. Os componentes de pliometria, né? Que o nosso querido Mauro ele já falou algumas coisas em relação à parte de potência, força, e ele tem propriedade para falar, é um dos componentes muito importantes dentro do treinamento. As habilidades de movimento, que são as técnicas, as partes biomecânicas, educativos, que são importantíssimos para que o atleta possa se mover com mais eficiência, certo? Força e potência, já foi tratado muito claramente e com muita base científica pelo nosso querido Mauro. Bom, os sistemas energéticos, que há uma importância e uma diferenciação muito grande em relação às posições aí em campo, né? Esses sistemas energéticos nada mais são do que as vias energéticas que são mais utilizadas e que de dominância dentro das posições e dentro da atividade em si, certo? E a parte de regeneração e recovery que o Rafael falou para a gente a respeito das estratégias e técnicas utilizadas, onde é tão importante que o atleta possa se recuperar da melhor maneira possível para a próxima sessão de treinamento, né? A recuperação realmente é tão importante quanto o treinamento em si, quanto a sessão de treino. Então, a ideia cara, eu pergunto para você, o que você pensa quando a gente fala em aquecimento, né? Essa visão geral. Nós temos aí uma prática, né? A gente tem vamos dizer que, assim, seguindo uma cultura de aquecimento, onde no esporte a gente se utiliza de alguns recursos que são muito recorrentes e que às vezes a gente só replica e não sabe por quê. É fato que os animais se aquecem, né? O ser humano se aquece, aí está o próprio Marrobas no centro da Exos fazendo a preparação dele pré-combine. O aquecimento realmente é essencial nos esportes. Sabemos que o aquecimento é uma parte que pode prevenir esses tipos de lesão, alguns tipos de lesões, né? E até mesmo melhorar o rendimento em campo. Certo? Essa abordagem tradicional que a gente tem a respeito dos aquecimentos tem alguns componentes que subestimam esse momento do treino que pode ser tão valioso e podemos agregar valor para que esse treino seja ainda mais proveitoso, certo? O que a gente tem de abordagem tradicional no aquecimento? Normalmente, né, atividade aeróbica de baixa intensidade, aquele aquecimentozinho com aquela resenha que acontece no início, alongamento estático de músculos específicos, muitas vezes, né? E esse alongamento estático nem sempre é a melhor estratégia ou o melhor método para que não possa influenciar na redução do seu rendimento de treino ou até mesmo possa potencializar esses rendimentos. E o ensaio técnico geral, que a gente chama de walkthrough, muitas vezes a gente faz. Isso é basicamente o que se vê no aquecimento, numa abordagem tradicional que vem como prática recorrente, né? Mas no futebol americano a gente tem já, por ter referências de outras das equipes grandes, das franquias, a gente se utiliza de algumas técnicas e alguns componentes que muitas vezes a gente não sabe por quê, mas a gente acaba replicando, e isso é diferente no futebol americano. Nós fazemos alguns aquecimentos, alguns procedimentos de aquecimento que diferencia um pouco dessas práticas, que são essa visão geral aí, essas práticas tradicionais. Bom, então, assim, dentro dessa realidade que eu mostrei, dessa abordagem tradicional do aquecimento, o que falta, né, nesse treinamento? O que falta nesse aquecimento?
com base nos estudos aí, tanto do Gray Cook, o Gary Gray, até mesmo dos trabalhos do próprio do Mark Verstegen, que é um dos grandes aí hoje que trabalha com futebol americano, a gente pode levar algumas coisas em consideração para melhorar essa prática, certo? Tanto a especificidade do movimento, né, geral e específico, mudança de direção do movimento, é importante entender em que momento vai ser linear, em que momento vai ser multiplanar, a coordenação de movimento, né, essa velocidade dos movimentos, que é importante você ressaltar dentro do treino, e a força do movimento, essa classificação em relação às adaptações que você pretende, uma vez que você dá o estímulo e você pretende uma carga interna, certo? Então, vamos falar especificamente, nesse início, sobre a preparação do pilar. O que seria esse pilar, né, nesse momento, com esses componentes nos quais eu estou citando? O pilar seria o centro, né, o core, o centro do corpo, onde temos uma visão muito clara que hoje é importante que tenhamos uma estabilidade central para que possamos ter uma mobilidade periférica e possamos ter uma melhor utilização aí, eficiência nos movimentos. E o que compõe essa preparação desse pilar, né? Eu vou, então, aí mostrar para vocês, falar um pouco em relação a como identificar os componentes do pilar e as suas funções, tá? Explicar o conceito de ligação cinética, que a ideia é justamente essa, desse centro, do core, de uma maneira geral, de transformar isso num todo e algo fixo que tenha estabilidade suficiente para que você possa evitar alguns tipos de lesões, e explicar a preparação desse pilar e como ela se encaixa no programa de treino, nesse aquecimento principalmente, certo? Entender como esse pilar, para um desempenho ideal, como ele interfere numa eficiência de se movimentar, certo? Bom, aqui eu tenho uma demonstração de algumas técnicas, né, que são muito utilizadas, que a gente chama de stiff arm, que você pode ver que a estabilidade central é muito importante para que ele possa executar tal técnica. Então, esse centro, o core, saber utilizar essas estruturas de maneira correta é muito requerida nesse momento. Um centro bem estável, você vai conseguir realmente ter uma boa desenvoltura. Então, qual a importância desse pilar? Qual é a ideia da força do pilar? Né? A força do pilar é simplesmente essa combinação entre estabilidade e mobilidade através dos quadris, o centro do corpo, o tronco, né? E a cintura escapular, que aí a gente denomina como a parte dos ombros, a parte superior. Essa é a ligação cinética na qual se refere tais componentes. A ligação cinética entre cintura escapular e cintura pélvica. Esse centro, sendo estável, a gente pode levar aí a ter uma melhor estabilidade, uma vez que esse centro vai definir muito da sua eficiência ao se movimentar. E, normalmente, quando uma das estruturas tem uma função em particular, que é de estabilidade, é muito mais fácil as estruturas adjacentes promoverem e fazerem suas funções que devem ser feitas, né? Por exemplo, a mobilidade de quadril sem a estabilidade lombar é difícil. Uma mobilidade torácica sem a estabilidade lombar é muito difícil. Então, essa ligação cinética é de suma importância. Então, é de comum acordo hoje no mundo científico, né, a utilização da respiração como um dos principais
fatores aí influenciadores dessa ligação cinética, certo? Os músculos envolvidos na respiração, eles podem levar com que esse centro do seu corpo possa ter uma maior estabilidade, certo? O próprio Stuart McGill, né, um dos grandes estudiosos aí dessa área de estabilidade lombar e de disfunções na região lombar, ele acreditava em estudos, eu vou disponibilizar esses artigos, que havia uma máxima em relação a um conceito que ele chama de The Big Three, né? São 3 movimentos que, na verdade, de estabilidade lombar, que ele define como os principais, que seria a prancha lateral, o perdigueiro, né, que ele chama de bird and dog, e a ativação de cadeia posterior seria a ponte de quadril. Mas, em dado momento, ele começou a fazer um estudo eletromiográfico em relação à utilização desses músculos que envolvem o tronco nesses movimentos. E ele viu que, em alguns momentos, esses músculos deixavam de estar ativos, mas o tronco continuava estável. Então, ele foi procurar o porquê. E aí ele conseguiu dar um entendimento de que, dado momento da respiração, do processo respiratório, principalmente onde aumentava a pressão intraabdominal com a inalação, esses músculos externos, mais visíveis, onde ele estava avaliando, eles deixavam de estar tão ativos, mas o tronco se mantinha estável. Então, isso mostra a importância desses músculos internos, tanto de assoalho pélvico, oblíquo, a parte transversa de abdômen, o próprio diafragma, na estabilização do tronco, ok? Aqui tem uma figura muito interessante que é justamente do Roger Federer, onde muitas vezes aí você consegue ver que mesmo em repouso ou na execução de um movimento específico, você não vê tanta marcação de músculos no momento em que ele vai executar o movimento, porque ele é um cara que faz justamente essa prática de respiração, que é uma técnica chamada DNS, né? Dynamic Neuromuscular Stabilization, que a ideia é justamente levar essa cadeia cinética a um ponto que você consiga estabilizar o tronco de maneira eficiente, né? Esses princípios do DNS, eles se baseiam na cinesiologia desenvolvimental. Uma criança, se você pensar num bebê, quando ele nasce totalmente móvel ali, né, de posição supinada, de barriga para cima, todo mole, ele consegue realmente começar a desenvolver as suas capacidades motoras a partir da estabilidade central e a partir da respiração, certo? Então, essa pressão intraabdominal e saber utilizar a respiração é realmente fundamental. Eu vou passar um pouco adiante em relação a isso aqui e vou mostrar esse quadro que mostra a necessidade específica de cada articulação. Esses conceitos, eles foram difundidos, vamos dizer assim, pelo pessoal do Functional Movement Screen, né? O Lee Bortle e o Gray Cook, onde eles entenderam o corpo como um empilhado de articulações, onde há estabilidade, há mobilidade, dependendo da necessidade de cada articulação específico. De baixo para cima, tornozelo móvel, joelho estável, quadril móvel, lombar estável, torácica móvel, escápulas estáveis, ombros móveis, né? E aqui vem algumas definições a mais, só que aí eu vou me adiantar para que a gente possa entrar mais diretamente nessas questões aqui que a gente pode inserir no nosso processo de aquecimento. Bom, são justamente os componentes que podem estar faltando no seu treinamento. Primeiro, tecidos moles, a autoliberação miofascial. O Rafael falou a respeito da liberação miofascial, muito cuidado em relação a essa liberação miofascial,
pré-treino. Justamente. É importante que você se utilize dessa tríade justamente para que você não corra o risco de, nessa liberação miofascial, você possa desativar alguma musculatura e fazer com que há uma compensação. Então, uma vez que você faz essa autoliberação miofascial antes do treino, no momento do aquecimento, vai ser uma automassagem de maneira leve e suave para que você possa realmente ativar aquelas musculaturas e dar mais liberdade de movimento nos tecidos plásticos e elásticos, certo? A estabilidade central que você vai utilizar dentro do treinamento, é importante ressaltar aí que essa estabilidade central dentro do pilar de preparação, os conceitos vêm justamente da parte da fisioterapia, onde se entende que a lombar é estável, né, ao ponto de que até mesmo as funções e a nomenclatura que se utiliza hoje em dia em relação à lombar, aos trabalhos efetuados, levam uma nova ideia. Por exemplo, para a estabilidade lombar, a gente trabalha com a anti-hiperextensão, né? Os trabalhos de prancha. A ideia é evitar que a coluna faça um movimento excessivo de extensão, hiperextensão lombar. Antiflexolateral, antirrotacional. Essa estrutura do centro, ele realmente serve para proteger a sua coluna de uma maneira geral. Então, essa ideia é importante no momento dessa preparação do pilar. E a mobilidade dinâmica, né? Vocês viram aí que nessa teoria do joint by joint, existem algumas estruturas que necessitam, sim, de estabilidade e outras que necessitam de mobilidade. E a mobilidade dinâmica é muito clara que a mobilidade dinâmica tem respostas melhores enquanto a parte de e aquecimento, de preparação de movimento, do que os alongamentos estáticos, certo? Isso é fato e eu vou mostrar para vocês. Quando entramos na parte de preparação de movimentos, há uma série de movimentos, uma série de práticas que nós já temos, né, hoje em dia, e muitas vezes a gente não sabe o porquê. A ideia, então, é listar esses componentes, descrever, né, os benefícios do alongamento dinâmico, definir aí esses componentes da preparação, de movimentos, certo? E individualizar, né? A ideia é, cada pessoa vai ter uma disfunção ou uma limitação, vai ter um elo mais fraco. E é aí que você vai atacar, certo? Quando se fala em, principalmente, mobilidade e estabilidade na preparação do movimento. Voltando àquela abordagem tradicional do aquecimento, agora nessa preparação de movimento, o que a gente pode levar de agregar valor a essa preparação de movimentos, né? É simples, a preparação de movimento é uma abordagem integrada, que a ideia é realmente preparar esse atleta fisicamente e mentalmente para as demandas do treinamento ou competição. Por que fisicamente e mentalmente? Porque existem maneiras de que a gente possa fazer uma ativação e uma preparação de movimentos onde ele vá construindo esses movimentos até chegar à prática de uma maneira mais segura e realmente confortável, reduzindo a possibilidade dele se lesionar, ok? Esse componente de ativação, diferente da parte do pilar de preparação, né? O pilar, a gente está falando da parte central, certo? Quando a gente fala de preparação de movimento, a gente vem para a ativação de outras estruturas que necessitam também de estabilidade, né? Como o joelho, como as escápulas. Então, são movimentos que envolvem músculos e estruturas que têm estabilidade como característica mais viva. O quadril é uma das estruturas muito importantes para você levar em consideração.
Então, aqueles trabalhos com mini band, de movimentação lateral, de estabilizar, de ativação de glúteo médio, para melhorar a estabilização dos joelhos de uma maneira geral, a estabilidade até mesmo do meio-pé, do pé de uma maneira geral, ajuda muito, né, a reduzir a incidência dessas lesões de tornozelo, que o Rafael falou que é uma das mais recorrentes aí de pré-temporada. Então, essa ativação de quadril deve ser levada em consideração no momento de preparação de movimento, certo? A mobilidade balística ou mobilidade dinâmica das estruturas que necessitam disso. Bom, quadril é uma articulação muito complexa e que ela trabalha multiplanar. Muitas vezes, onde a gente tem uma atividade como o futebol americano, que existem mudanças de direções muito bruscas, é necessário que a gente tenha um quadril bem preparado, imóvel o suficiente para que a gente possa executar esses movimentos com eficiência, certo? Outro componente que a gente vai enfatizar é justamente a integração de movimentos. Esses movimentos a gente já utiliza, muitas vezes a gente não sabe por quê, a gente replica, mas a construção desses movimentos, unindo mobilidade e estabilidade, e até mesmo dissociando através das marchas, dos skippings, daqueles agachamentos laterais, a gente faz isso dentro do treinamento, mas isso realmente existe dentro de uma sistematização para redução da incidência de lesões. E um último fator muito importante, muito interessante, que eu gosto muito, que eu aplico muitas vezes no treinamento, que é a parte de ativação neural, né? Você gerar estímulos para o seu sistema nervoso, para os motoneurônios, para aumentar essa inervação e esse recrutamento de fibras musculares, né? É um trabalho de iniciação à pliometria, vamos dizer assim, de coordenação e propriocepção que você vai usar dentro do seu treinamento, no finalzinho daquela ativação, dessa parte de preparação de movimentos, que vão deixar os seus atletas mais preparados para a sessão de treino, para a demanda necessária, né? A sessão de treino ou até mesmo para o jogo, de uma maneira geral. Bom, com base nessas teorias, então, né, do joint by joint, existem músculos que são aí necessários que sejam ativados, que são principalmente esses estabilizadores do joelho. Nós passamos por um momento aí muito interessante no basquete, né, que por alguns momentos aí houve uma transição, principalmente nos calçados esportivos, né, onde os tênis de basquete começaram a ser muito altos, canos muito longos, por conta que eles pensavam que tinha muita lesão de tornozelo. Então, vamos estabilizar, vamos colocar botinhas, vamos estabilizar esse tornozelo de uma maneira que possa ser mais segura. Mas uma vez que você impede aquela função primária de mobilidade de tornozelo, a articulação adjacente vai pagar. Porque o joelho, que deveria ser estável, às vezes vai tentar cumprir a função que o tornozelo deveria fazer de mobilidade. Então, essa iniciativa de, muitas vezes, imobilizar o tornozelo começou a ocasionar números altíssimos de lesões de joelho no basquete. Hoje, você vê que os tênis de basquete são no máximo 3/4, eles já não utilizam mais aqueles canos tão longos, certo? Essa mobilidade, eu trouxe um dos estudos que eu mantive aqui, que eu acho bem interessante para que vocês entendam a importância, é esse estudo do Bacurau, onde ele fez uma avaliação em relação à mobilidade dinâmica e a mobilidade balística, que ele chama, né? A mobilidade dinâmica e a mobilidade estática. E qual a interferência nisso na força máxima? Então, ele encontrou dentro desses estudos que realmente essa mobilidade dinâmica ou balística
tem uma interferência praticamente zero nos níveis de força. Então, sabendo disso, esse estudo também vai estar disponibilizado aí, esse artigo. Sabendo disso, a não ser que é uma posição que você precisa de uma grande amplitude de movimento, né? Qual tipo de mobilidade você vai utilizar? O alongamento estático ou o alongamento dinâmico? É claro que o alongamento dinâmico, certo? Então, para fechar, né? O que está faltando, o que você pode agregar na sua preparação de movimento, no seu aquecimento, que vai te dar mais segurança e vai te levar a uma prática mais eficiente, a uma movimentação mais eficiente. A ativação, certo? Quadris e cintura escapular, digamos assim. Essa mobilidade, o trabalho de mobilidade balística, né? Aqueles agachamentos laterais, aqueles deslocamentos que a gente faz de 10 jardas, de 5 jardas no início do treino é importante. Integração de movimento, a questão dos movimentos coordenativos, as marchas, os skippings e a ativação neural, aqueles trabalhos de polgos, de alternância de pernas, de pequeno, até mesmo o drop, que são os landings, que você começa a iniciação à pliometria, aprender a aterrissar, é de suma importante nesse momento de preparação. E algumas considerações aí rápidas, né, que você tem que ter em relação a como se utilizar disso, é justamente levar em consideração a sessão, o atleta, para você chegar a esse volume, ok? Se é uma sessão de baixa intensidade, um atleta com baixa capacidade, você realmente vai ter que levar ele a uma sessão mais curta, né? Estamos falando aí de 15 a 20 minutos, que seria um aquecimento tradicional, daquela corridinha da resenha, onde você pode ganhar muito mais em relação à melhoria dessas estruturas e a eficiência em relação à prevenção e a redução de incidência de lesões, certo? Então, aí vai um quadro, como você pode programar isso, né? Ativação de 2 a 4 movimentos, normalmente eu utilizo de 2 a 3 movimentos, 1 a 2 séries, de 10 a 15 aí, repetições, certo? É isso que é justamente. Parte de mobilidade, 4 a 8 movimentos, onde a gente usa também 1 a 2 sets, certo? A integração de movimento, você também se utiliza aí de 1 a 2 sets, que a gente trabalha com a parte de com jardas normalmente, né? Que está em metros, mas normalmente a gente determina uma faixa do campo, a gente trabalha com 10 jardas, 15 jardas no máximo, e essa ativação neural também, que vai ser algo rápido, de 2 a 4 movimentos, 1 a 2 sets, e a gente levando, então, essa pessoa a estar mais bem preparada para o treino. Importante ressaltar, né, a preparação de movimentos, ele leva em consideração a engenharia reversa. Só resumindo, você vai pensar primeiro no treino, na sessão, e depois vai ver os componentes que são necessários para que a pessoa esteja, o indivíduo esteja, o atleta esteja preparado para essa sessão. Então, aí você vai montar o que é a preparação de movimentos, certo? Que plano de movimentos, se é multiplanar, se é linear. Então, a engenharia reversa vem em relação daí. Você pensa no treino, vai depois pensar no aquecimento, e não ao contrário, ok? Então, o grau de transferência do treinamento é o que mais nós estamos buscando, treinadores. É tentar levar o máximo de transferência possível do treinamento que a gente efetua, seja dentro da sala de peso, seja no campo, nos tiros, na quadra, para dentro do campo, né? Para dentro do jogo, para o momento específico do jogo. Então, esteja certo que quanto mais tempo o atleta se mantém longe de lesões, melhor ele vai ficar. O condicionamento físico dele, condicionamento dele atlético, quanto mais tempo ele se manter sem se lesionar,
com certeza melhor ele vai ficar. E só fazendo um link direto aqui com uma das falas do Rafael, que ele falou em relação a curtir a vida, né? É importante curtir a vida, você ter saúde mental, mas nós conhecemos nossos atletas, nós sabemos muito bem como funciona. Então, saiba e pense nisso. O que você faz por 2 horas de treino, digamos, no dia, pode ser até que defina você como um atleta. Mas o que você faz nas outras 22 horas do dia é o que vai definir o que realmente é necessário para você ser um campeão. Então, cuidar desses detalhes relacionados ao que foi já citado em relação à hidratação, em relação à automassagem, em relação à parte do sono, é fundamental, certo? Então, fecho por aqui, deixo meu muito obrigado. Corri um pouco com a apresentação por conta desses atrasos, mas estou às ordens, aí estão meus contatos, qualquer coisa, só mandar informação, só mandar sua pergunta, mandar o seu pedido aí, que eu vou estar às ordens a qualquer momento. E eu tenho um grande prazer de estar em contato com esses grandes mestres da ciência aí, que trazem para nós toda a validação e embasamento para esse tipo de trabalho. Então, eu só tenho a agradecer e realmente queria colaborar de uma maneira geral para essa comunidade de futebol americano. Então, muito obrigado. Lucas, estamos junto. Desculpa o atraso, desculpa esse delay aí, mas realmente, vamos de Mac. Super obrigado, Felipe. Muito obrigado mesmo pela parceria de sempre aí, pela aula de hoje. Mostrou bastante coisa bem aplicável e algumas reflexões importantes, né? É lógico que aqui não é para passar nenhuma receita de bolo, não é para passar o que você tem que fazer exatamente antes e depois de um treino, não. Isso aqui não é o momento para isso, mas sim para trazer todas essas reflexões e esses fundamentos, né? Desses métodos que podem ser utilizados. Então, parabéns